E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer uma lista de alguns ensinamentos que eu aprendi na Bolsa de Valores nesses últimos anos que eu invisto. Já faz um bom tempo que eu estou dentro da Bolsa de Valores, investindo em empresas algumas mais alavancadas, outras menos, algumas mais resilientes, outras um pouco mais arriscadas. E nesse tempo a gente consegue aprender bastante, ainda mais com os erros que a gente vai cometendo e vai corrigindo ao longo do tempo, evitando repeti-los para conseguir resultados melhores. E nesse vídeo eu vou trazer um compilado de ensinamentos que eu aprendi tanto investindo e também escutando grandes influenciadores, educadores financeiros e também investidores de longo prazo, dando seus conselhos, alguns fazendo sentido, outros um pouco menos. E nesse vídeo eu vou trazer 5 coisas que se você fizer, você simplesmente será eliminado da Bolsa de Valores. Então não cometa esses erros. Vou trazer 5 coisas para você se atentar e não errar, para você conseguir ter resultados melhores. Depois que eu parei de ter essas atitudes, as chances aumentaram drasticamente na Bolsa de Valores. Quem sabe em um mercado altista com queda nos juros, todo mundo acerta porque meio que tudo sobe. Mas com um mercado difícil que nem a gente está tendo nos últimos anos e com um juro alto, a gente tem que saber escolher com um pouco mais de cautela os investimentos que a gente faz. E nesse vídeo eu vou trazer alguns conselhos que se eu tivesse seguido eu não teria me prejudicado, não teria me ferido ao longo do tempo, evitando erros graves. E o quinto aspecto que você tem que cuidar é não acompanhar a Bolsa de Valores demais. Por que eu digo isso? Quando a gente faz um investimento e a gente começa a acompanhar qualquer mexida, seja de centavos no preço, percentuais bem baixos, a gente cai numa armadilha muito perigosa, porque às vezes a gente acertou um bom preço de compra, comprou barato, comprou uma empresa boa e a ação começa a cair e um simples percentual de queda já faz a gente ficar triste com o investimento. Então a gente já começa a gerar ansiedade no investidor e a gente começa a pensar que deve resgatar logo, a gente tem aquele sentimento que a gente tem que fazer alguma coisa. É muito difícil você deixar quieto o seu investimento. O que acontece? Às vezes você investe, a ação cai um pouco, ela começa a subir, aí quando começa a subir você fala que vai segurar por mais tempo. A ação começa a subir, você espera um pouco mais para ter um retorno um pouco maior. O que acontece? No dia seguinte a Bolsa de Valores cai e volta a ficar negativo. Então isso começa a te gerar ansiedade, então você pensa que se o preço voltar lá em cima, você se sente mais confortável em vender, entende? Você tem a sensação que você tem que sair de uma vez do investimento. E o que acontece? Na próxima alta, você vende num preço bem baixo, com um percentual baixo de lucro, e a ação não para de subir depois. Então, várias vezes, a gente acaba caindo nessas armadilhas. Pelo fato de a gente acompanhar demais o mercado, a gente fica sempre tentando adivinhar o melhor momento de saída. E a gente fica com aquela ansiedade que a gente tem que botar o lucro no bolso o quanto antes, senão pode acontecer alguma coisa ruim no mercado. E isso atrapalha muito. Então se você simplesmente parar de acompanhar todos os dias e não ficar dando tanta atenção no mercado, você consegue fazer com que a cotação ande. Então depois de um certo tempo você olha que você teve um resultado um pouco melhor do que se tivesse acompanhado. Porque acompanhando demais o mercado, a gente sempre tem a sensação que a gente tem que vender, porque alguma coisa ruim vai acontecer. E se a gente acompanhar as notícias, é pior ainda, porque sempre vão dar alguma justificativa para a gente sair do investimento. Não significa que de vez em quando você não possa vender e botar o lucro no bolso. Às vezes você teve um resultado interessante, mas até esse resultado interessante não aparecer, qualquer variação mínima de preço, não vale a pena você pulando fora. Às vezes você vai pular fora justamente no dia anterior à alta. Várias vezes isso aconteceu comigo. Devido ao passar um longo período de volatilidade,
quando a ação deu um sinal de melhora, eu já senti vontade de pular fora, eu não aguentava mais ficar segurando aquele investimento que só subia e depois devolvia, subia e depois devolvia. O que acontece é que geralmente quando a gente pula fora do investimento é quando a ação não para de subir. Então, para você ganhar de fato muito dinheiro no investimento e ter retornos favoráveis, você tem que deixar o investimento quieto e não acompanhar o tempo todo. Outro erro drástico que eu cometi é o famoso baixar o preço médio de um ativo ruim. Muitas vezes a gente perde dinheiro investindo em uma empresa que a gente achava que era boa e não era tão boa assim. Uma empresa alavancada, que não dá resultados e vai alongando prejuízos, e a gente tem aquela sensação que a gente tem que recuperar o dinheiro que a gente perdeu, pelo menos para sair no 0-0. E essa sensação é terrível, porque o que acontece? Às vezes você poderia simplesmente vender, assumir o prejuízo e alocar a mesma quantidade de valor em uma empresa boa, as chances de você recuperar o dinheiro aumentam drasticamente. Só que a gente tem aquela sensação que a gente tem que ganhar naquele mesmo investimento, ou seja, recuperar o prejuízo numa empresa que vai indo mal. E isso é mais difícil de acontecer. Então a gente tem que aprender a largar o osso às vezes e simplesmente trocar o investimento. Acaba no final dando na mesma. Não faz diferença nenhuma você recuperar o seu dinheiro em uma empresa X ou uma empresa Y. É que a gente tende a querer acertar e ter vitórias na bolsa, em vez de simplesmente fazer escolhas racionais de investimento. Portanto, a partir do momento que você identificou que você está numa empresa ruim, não tente recuperar só nela baixando o preço médio. Às vezes pode funcionar, mas as chances de erro são grandes, ainda mais se a escolha foi equivocada. Saiba admitir quando você cometeu um erro e investiu numa empresa errada e pare imediatamente de investir cada vez mais nela. Também não significa que você tenha que sair, mas não fique aumentando posição em alguma empresa ruim. As chances de você aumentar o prejuízo, em vez de diminuir, são bastante grandes se você insistir no erro. Porque a maioria das empresas ruins fica cada vez pior e a maioria das empresas boas fica cada vez melhor. Então saiba escolher e saiba admitir quando você está errado. Se você insistir durante muito tempo numa empresa errada, as chances de você ampliar os seus prejuízos ao longo do tempo aumentam drasticamente. Terceiro aspecto, nunca concentrar demais em um ativo só. Eu acho equivocado aquele tipo de investidor que diversifica demais, pulverizando seus investimentos, alocando em muitas e muitas empresas. Mas também concentrar demais em uma empresa só ou em duas faz com que as coisas piorem para o seu lado. Porque se as coisas não andarem do jeito que você esperava, os prejuízos serão gigantescos. E se a empresa vier a uma situação de falência, por exemplo, você vai acabar perdendo todo o seu patrimônio. Então não faz sentido você colocar todo o seu patrimônio em risco em apenas uma ou duas empresas. As chances aumentam quando você diversifica mais. Só que diversificar mais não significa comprar 20, 30, 50 empresas. Umas 10 ou 12 empresas bem escolhidas podem dar mais resultados e fazer mais sentido para o seu portfólio. Portanto, saiba o número ideal de empresas e saiba diversificar de maneira inteligente. Essa ideia que a gente tem de dar all-in em uma empresa que a gente acha que vai dar muito certo, tende a trazer muitos prejuízos aos investidores. Ele tem aquela falsa sensação de que aquela empresa vai deixar ele rico, que vai virar o jogo. Geralmente, não acaba dando certo. E o pior, se der certo em uma empresa, ele vai se achar dono da razão e muito esperto, e vai acabar alocando em outro ativo mais para frente e perdendo muito mais dinheiro. Então não concentre de forma equivocada, de forma exagerada em um ativo só. As chances de dar errado são muito grandes. E o próximo aspecto que eu vou trazer é que você nunca deve seguir dicas, seja de quem for. Então, quando a gente acompanha demais o mercado, a gente tende
a querer seguir aquela dica quente. Então todo mundo está falando de determinada empresa, você quer investir e às vezes você acaba seguindo essas dicas sem saber o que está acontecendo ou que interesse pode estar por trás da pessoa que está dando a dica. A maioria das vezes as pessoas que têm ideias interessantes não vão repassar essa informação. Eles cobrariam para isso e até mesmo os casos de research que cobram para passar informações dificilmente acertam de maneira muito precisa as dicas de investimento. Portanto, não siga dicas de terceiros, seja quem for. Pode ser um investidor bilionário, pode ser o que for, não costuma dar certo. Até investimentos de investidores muito bem-sucedidos, muitas vezes quando você tenta seguir as dicas ou copiar os seus investimentos, nem sempre vai dar muito certo. Então não fique copiando investimentos, analise e faça suas escolhas por conta própria, de maneira racional e sem ficar querendo copiar todo mundo. Geralmente quem segue essas carteiras de grandes investidores ou tenta copiar os investimentos que eles fazem, não tem o mesmo estômago, não tem a mesma paciência para esperar no longo prazo os investimentos e acaba tendo prejuízos grandes, se frustrando bastante ou até vendendo no fundo em pânico. Então, se você não aguenta a volatilidade, mesmo que você copie um investimento bem sucedido, as chances de você pular fora antes da hora certa são grandíssimas, porque não adianta você acertar o investimento e você não ter uma cabeça de investidor de longo prazo. A tendência de dar errado é bastante grande. E também não significa que o grande investidor não pode estar equivocado. Grandes investidores também erram. Porém, como eles têm bastante lucro naquela empresa que dá certo, ela acaba pagando o prejuízo desses grandes investidores. Portanto, não pense que grandes investidores não erram, porque eles erram bastante. Se a gente olhar carteiras de grandes investidores, a gente vai olhar diversos ativos problemáticos que eles investiram ao longo do tempo e tiveram prejuízos. Mas como eles não falam sobre os erros e falam mais sobre os acertos, a gente tem a falsa sensação que eles só acertam, mas na verdade eles cometem erros e erros bastante feios. E o último aspecto que eu queria trazer para vocês é vocês não acreditarem em tudo que vocês veem nas notícias ou no cenário que é oferecido pelo mercado ou pelo consenso. O consenso sempre vai passar um cenário que muitas vezes não vai se concretizar. Então, quando você está olhando que todo mundo está seguindo uma direção, se tenha certa cautela, porque ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. Então, mesmo que o mercado preveja uma situação muito complicada ou uma situação muito favorável, cuidado com o direcionamento que ele está passando, porque ninguém acerta isso. E geralmente, quando o mercado já está prevendo um cenário muito óbvio, já está nos preços. Então, muitas vezes, você vai acabar vendendo no fundo. O mercado vai prever um cenário muito ruim, você vende no prejuízo, o que acontece é que as ações acabam ficando paradas ou até subindo, e você já vendeu, porque já estava precificado. A mesma coisa ao contrário. Às vezes o mercado vai passar um cenário muito favorável para o ano seguinte, para os próximos meses, e o que acontece é que o mercado acaba caindo, porque já estava nos preços. Então, quando todo mundo começa a falar que alguma coisa vai acontecer, é porque muitas vezes já aconteceu e já está no preço dos ativos. Então, não pense que você consegue antecipar os movimentos, porque o mercado é muito ágil e muitas vezes ele já precificou de maneira antecipada. Então, se você ficar seguindo cenários, dicas ou opiniões que são repassadas no mercado ou na mídia, saiba que as chances de você errar são muito grandes. Portanto, mantenha uma carteira super equilibrada, com uma boa diversificação, e daí você vai estar sempre preparado para qualquer cenário que venha acontecer. Então não fique apostando todas as fichas em um cenário que o mercado prevê, porque muitas vezes essas projeções do mercado já estão no preços ou estão equivocadas. Existem muito interesse por trás de alguns noticiários de mercado. A gente não sabe o que está rolando nos bastidores. Então, se você seguir essas 5 dicas que eu repassei para você nesse vídeo,
as chances de você ter problemas são mínimas. Enfim, pessoal, se gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.